Todas e todos nesse dia cinza. A gente veio aqui falar de orçamento, olha que coisa divertida. Mas para a gente começar a falar de orçamento, como o Ventura falou, esse foi uma demanda que surgiu nas últimas semanas, porque está aberto agora as audiências públicas da LOA para o ano que vem. E essas audiências públicas normalmente aconteceriam nas subprefeituras. Como a gente está nesse cenário pandêmico que ninguém pode sair de casa, a gente não está podendo ter reunião nas subprefeituras. Então, a Prefeitura de São Paulo fez uma adaptação para receber essas sugestões que seriam das audiências públicas online. Mas aí, antes da gente falar da LOA especificamente, a gente precisa contextualizar o que é a LOA e aonde ela está inserida, né? A LOA ela é parte do nosso ciclo orçamentário. E aí eu vou falar aqui um pouco para vocês do ciclo orçamentário, e se vocês tiverem alguma contribuição ou alguma dúvida, fiquem à vontade, a gente vai tentando responder para vocês. Eu não sou especialista em orçamento público e nem em economia, mas eu entendo um pouco, já fiz algumas oficinas, então eu vou tentar passar para vocês, e o que a gente não souber, a gente vai tentar buscar e trazer aí no futuro as respostas, e quem sabe até fazer umas outras formações para o pessoal que seja mais inteirado do assunto. Falando do ciclo orçamentário, o ciclo orçamentário brasileiro ele se divide sempre em três peças. Um é o plano plurianual, depois a LDO e agora a LOA, que é essa que a gente vai falar. O plano plurianual ele é uma ferramenta de planejamento do orçamento no médio prazo. Então, você sempre faz ele para os próximos 4 anos, e nele você vai ter a indicação das diretrizes e objetivos do governo e indicadores e metas para saber se essas diretrizes e esses objetivos estão sendo alcançados. Então, o plano plurianual ele é o grande planejamento do orçamento do governo. E ele tem esse prazo de 4 anos para exatamente poder ser algo que você vê acontecer e não fica ali todo ano refazendo e refazendo, e as políticas não têm uma continuidade. Tanto que o PPA você sempre recebe ele no primeiro ano do executivo, o último ano do governo anterior. Então, no caso, quem assumir a prefeitura em 2021 pega o último ano do PPA, que vai até 2021. E aí, no ano de 2021, o gestor faz o planejamento para os próximos 4 anos, então você consegue ter uma continuidade de políticas públicas. A partir do PPA é desenvolvido a LDO, que aí já é anual. A LDO, ela, basicamente, são as regras para a utilização dos recursos que o Estado possui, e aí o Estado, quando eu digo aqui, é Estado, município, União, são as três esferas, porque as três esferas têm esse mesmo ciclo orçamentário e essas mesmas peças. E aí, na LDO também você tem as prioridades de execução desse orçamento. E a LDO, então, é feita sempre para o ano seguinte. E aí, por último, a gente tem a LOA, então é como se uma fosse derivando da outra. O PPA dá os grandes diretrizes, a LDO dá as regras para execução, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, ela dá, de fato, as receitas e as despesas também para o ano que vem. Então, você está sempre planejando o orçamento do ano que vai acontecer. E aí a LOA é como se fosse realmente, a LOA é como se fosse realmente o orçamento de uma pessoa ou de uma casa ali. Então, é tudo que entra, tudo que sai e aonde que esse dinheiro está sendo gasto. Então, uma frase que resume bastante essas três peças é que a LDO organiza os objetivos do plano plurianual para que eles sejam realizados pela lei orçamentária. Então, essas três peças orçamentárias estão envolvidas aí. Elas não são coisas separadas. Até agora, se alguém tiver alguma dúvida, alguma consideração, fique à vontade aí. Então, aqui para vocês entenderem o calendário que eu falei, do plano plurianual que dura os 4 anos, então você sempre, quando assume, pega o primeiro ano quando assume aqui em 2017, pega o primeiro ano da última gestão. E aí, assim, por consequência. Então, a gente vai falar hoje especificamente da LOA do ano que vem. Então, a gente está planejando o que vai acontecer no ano que vem. E aí, o que é a LOA, né? A LOA, como eu disse, é isso que são, de fato, as receitas e as despesas ali colocadas na ponta do lápis, e ver de onde está vindo o dinheiro e para onde ele vai ser gasto. As receitas que, no caso, estão dispostas na LOA, elas se concentram principalmente em impostos, taxas e contribuições, mas não são só isso. E as despesas descritas na LOA, no caso, são as políticas públicas e os serviços que o Estado vai oferecer de volta para o cidadão. Então, quando a gente fala de imposto, que no caso é uma das fontes de receitas da LOA,
Da onde vêm esses impostos, né? Esses impostos eles se dividem entre impostos diretos e impostos indiretos. Os impostos diretos são todos os impostos que os cidadãos, agora eu fiquei confuso aqui, pagam diretamente para o Estado. Então, o imposto de renda, que é um imposto federal, o IPVA, que é um imposto estadual, o IPTU, que é um imposto municipal, tudo isso a gente paga um imposto direto e aí ele vai para a receita de cada um desses entes. E a gente também tem os impostos indiretos, que é o que a gente paga para alguém e aí as empresas repassam para o governo. Então, o ICMS, que é o imposto sobre mercadoria, circulação de mercadoria, o ISS, que é o imposto sobre serviço, o IPI, que é sobre produto industrializado. Então, todos esses a gente paga, mas a gente não paga direto para o governo. Aí a gente também tem as contribuições, que aí, no caso, a Previdência é um tipo de contribuição. Outro exemplo de contribuição são empresas de setores específicos. Então, muitas vezes as empresas que são relacionadas à educação têm uma contribuição específica que vai direcionada para a educação, ou de meio ambiente para algum fundo específico de saneamento, ou algo nesse sentido. E a gente também tem as taxas, que no caso taxa de iluminação, taxa de lixo, que já vem embutidas nas contas. Então, esses três são praticamente as principais receitas que estão descritas na LOA, mas não são as únicas receitas do município, que no caso é o que a gente está tratando aqui. Então, aqui para vocês terem uma ideia, eu acho que esse valor aqui é de 2019, eu não tenho certeza, mas nesse ano a principal arrecadação do município de São Paulo foram esses três tributos, que no caso o ISS, que é sobre serviço, o IPTU, que é o de habitação, e o ITBI, que é quando você faz venda de imóveis, você tem que pagar uma taxa também. Então, esses foram parte das principais receitas do Tesouro nesse ano. E aí aqui eu trouxe para vocês a taxa com todas as receitas que foram em 2019, as que estavam planejadas para esse ano de 2020, então provavelmente vão acontecer, talvez agora com a crise em menor escala, porque impacta diretamente na arrecadação. E aí, no caso que a gente está debatendo, que é do 21, a gente vai ter algo parecido com essa daqui, que já tem um planejamento. E aí é importante vocês verem aqui, ó, que o Tesouro, que é isso que a gente estava falando, que era as receitas, eles representam 41 bilhões em 2019, 44 em 2020, mas tem outras diversas receitas aqui que são menores, mas têm suas importâncias, né? E aí vocês podem ver que nessa segunda coluna, eu não sei se vocês estão vendo meu mouse ou se eu tô... Vocês estão vendo só o... Tá, sim. Estão vendo o mouse? Dá para ver. Ah, então beleza. Então, nessa coluna aqui que tem falando sobre vinculação de receita, né? Normalmente vinculado, sempre vinculado. O que isso quer dizer? São receitas que elas já têm direcionados uma utilização específica, né? Um fim específico. Então, quando eu falei, por exemplo, dos fundos que são contribuições, por exemplo, setoriais de meio ambiente ou algo nesse sentido, em geral, esses recursos eles já estão vinculados para ser utilizados só para o meio ambiente. Porque senão o prefeito ou o governador pode pegar um fundo focado em meio ambiente, tirar todo o dinheiro desse fundo e utilizar para dar incentivo fiscal para alguma empresa, por exemplo. Então, por isso já tem essas receitas vinculadas. E aqui, ó, o que eu acho que vale a pena a gente ver é que, por exemplo, tem tributos, então aqui no Tesouro Municipal ó, tem alguns tributos que também já são vinculados, não são todos, mas são alguns. Eu não sei especificar quais são, acho que vale a pena dar uma pesquisada depois quem tiver interesse, mas é interessante saber que é isso, a gente tem 68 bilhões, mas não é a bel prazer do gestor ali, nem dos deputados e vereadores. E aí eu trouxe também aqui um gráfico de divisão aqui das receitas, né? Então, Tesouro Municipal aqui nessas duas partes de vinculados e não vinculados representa praticamente 75%. Então, praticamente tudo isso é imposto, taxa e contribuição. E é também interessante a gente ver que muda bastante de um ano para o outro, né? Então, por exemplo, o Fundeb em 2019 aqui tinha 4 bilhões, era depois dos impostos a maior fatia. Em 2020 já continua com 4 bilhões, mas não é mais a maior fatia, né? Então os vinculados aqui dos impostos aumentam bastante. Tem uma variação ano a ano aí, que muitas das vezes, além de ser planejamento do governo, né, de estimativa, é planejamento também de dar mais importância para uma área ou para outra. Aqui eu acho que é interessante também a gente reparar também a parte das transferências federais e estaduais, né?
é dinheiro que vem dos outros entes para o município aqui por diversos convênios e acordos. Então, aqui falando das receitas aí, então falando da estimativa do ano que vem, ó, esse ano a gente tinha 60 bilhões de receitas correntes, ano que vem é a programação que seja um pouco menor. E aí, por outro lado, de receita de capital, a gente tinha 5 bilhões e 600 e subiu aí 100 mil. E aí, talvez vocês estejam perguntando o que é essa receita corrente e essa receita de capital. Essa diferença de receita corrente e de capital, ela acontece porque as receitas correntes são as estimativas de recebimento, né, que o governo tem e que elas são praticamente fixas. Então, o imposto, o governo consegue fazer um planejamento de quanto ele vai arrecadar no ano que vem, porque ele não vai ter uma mudança drástica da quantidade de população ou da quantidade de venda de imóveis, por exemplo. Mas então as receitas correntes são as receitas mais fixas, digamos assim, que dá para planejar melhor. E as receitas de capital são receitas que podem ser mais pontuais ou de oportunidade. Então, por exemplo, a privatização é algo que não é recorrente, é uma receita de capital. Um aluguel de um espaço público é uma receita de capital. Então, essas são as divisões aqui dos tipos de receita. E então, agora que a gente já falou das receitas, que é como o governo recebe esse dinheiro, é importante a gente falar de como ele gasta esse dinheiro, né? Que aí, no caso, são as políticas públicas e os serviços que ele oferece para a gente. E aí, nas despesas, a gente tem também essa mesma classificação de correntes e de capital, e a gente pode chamar também de obrigatórias ou discricionárias. E aí a diferença é que se nas receitas a corrente é o que você consegue prever, nas despesas é tudo que você não pode deixar de gastar ali para custear minimamente os serviços públicos. Então, o salário dos servidores, a previdência, porque você não pode deixar os aposentados sem receber, a dívida pública que você precisa pagar. Então, essas são algumas das despesas obrigatórias, e as discricionárias, do mesmo jeito que as de capital, são coisas que são pontuais. Então, quando você realiza um investimento de uma reforma de um hospital, uma reforma de um colégio, ou uma construção de um colégio, quando você dá bolsa de pesquisa ou capacitação mesmo para algum tipo de categoria de servidores, por exemplo. E aí aqui do lado a gente tem então a tabela com todas as despesas de 2019 e desse ano que o município pretende fazer. Eu acho que um outro ponto também que é importante colocar, que eu não coloquei aqui, é que o nosso orçamento aqui no Brasil, ele é autorizativo. Então, todo esse planejamento feito pelo Executivo, com a participação da sociedade civil, com a participação dos vereadores e dos deputados, todo esse planejamento ele é uma autorização de gasto, ele não é uma imposição de gasto. Então, tudo isso aqui está planejado, mas isso aqui pode não acontecer, porque aconteceu algum imprevisto, algo nesse sentido. Então, quando a gente fala que foi contingenciado alguma parte do orçamento, é por isso, é porque o nosso orçamento ele é autorizativo, então, se for necessário, o executivo pode efetuar esses congelamentos e contingenciamentos de gasto. E aí eu acho que um outro ponto também que é importante a gente ter atenção aqui quando a gente fala do orçamento é que cada ente federativo, né, então o município, o estado e a União têm competências diferentes. Então, quando a gente vê que o município de São Paulo tem um gasto de segurança pública de 700 milhões, 750 milhões em 2020, parece que é pouco. Quando a gente compara, talvez, com saúde, não estou nem entrando nesse mérito de o que é mais importante, mas às vezes alguma pessoa pode achar que é pouco, mas a segurança pública municipal, ela é referente principalmente à Guarda Civil e Guarda Civil Metropolitana, não tem, por exemplo, a Polícia Militar. Então, por isso também que os orçamentos são bem distintos entre Estado, município e União. Algumas coisas realmente é bem pouco, tipo gestão ambiental, 300 milhões é bem pouquinho. Alguém quer comentar? Não, eu só ia falar que é uma área que eu conheço um pouquinho melhor que transporte. Vale essa mesma fala, só que ao contrário. A gente compara transporte com os outros e fala que transporte, pelos 5 bi ano é um número bacana, tal, para transporte, mas quase 100% disso daí é o custeio do subsídio para as cooperativas de ônibus. Não sobra nada para fazer corredor, não sobra nada para
para fazer melhoria de transporte, política tarifária, subsídios para desempregado, etc. Esse dinheiro vai todo para as concessionárias. É bem interessante essa colocação. Eu não tinha conhecimento, mas é bem importante. E aí eu acho que isso vale até a gente ficar perto, porque, por exemplo, a gente não tem uma função aqui de orçamento que seja, por exemplo, salário, né? Então, o salário ele está dentro de cada uma das suas funções aqui. Sim. Não, acho, se eu não me engano, quando eu fiz um exercício enquanto eu estava fazendo essa matéria no mestrado, essa matéria não, né? Eu fiz 4 aulas disso no mestrado. Parece que a maior rubrica das despesas municipais é esse subsídio de transporte, que é 4 bi, 5 bi, alguma coisa. De todos os itens, é a maior rubrica. De longe, assim, disparada. Aí depois vem o resto mais explicadinho. A gente fez uma discussão parecida. Eu tenho mais propriedade para falar até do orçamento estadual. Não que eu tenha também a grande propriedade, porque eu não sou um grande manjador de orçamento. Mas, por exemplo, ano passado a gente teve a reforma da Previdência e uma das grandes discussões era isso. Aqui, no caso, a gente tem parecido. Então, a Previdência municipal tem o mesmo custo do que a educação. E aí, mais custo do que a saúde. E aí tem essa discussão do que é mais importante, né? E é uma discussão que é difícil de se fazer. Não quero nem pensar em ela aqui. Não, tratar a Previdência, a gente está vendo como é difícil, né? A história do Brasil nos ensina como é complicado tratar isso. Exatamente. Então, aqui era para vocês terem uma ideia de como é dividido o recurso por áreas, e a gente vai voltar a falar dessas áreas daqui a pouco. Mas aí agora, então, praticamente a teoria foi essa aqui, que vocês entenderam como que funciona basicamente o ciclo orçamentário e como que funciona a LOA. A partir de agora, a gente vai falar especificamente de como a gente pode ajudar a construir essa peça orçamentária do ano que vem da nossa cidade. Então, como eu comentei, normalmente o trajeto convencional seria audiência pública nas subprefeituras. Aí, depois do brainstorm aí das ideias da população das subprefeituras, o executivo elabora essa proposta da LOA, que é, no caso, esse projeto de lei orçamentária anual, e manda para a Câmara Municipal. Na Câmara Municipal também acontecem audiências públicas, e aí passa nas comissões, etc. Também é um espaço que a gente pode incidir. Depois disso, que acaba a discussão na Câmara Municipal, tem uma data específica, normalmente também eu não me recordo qual que não pode deixar de ser aprovada depois dessa data. Então, depois desse momento, vai para a sanção do prefeito, o prefeito sanciona e ela se torna a lei orçamentária do ano que vem. Então é isso, nesses 2 momentos aqui a gente pode incidir. Como eu comentei no comecinho lá, a gente não tem mais essa possibilidade de ir nas subprefeituras, então a prefeitura desenvolveu esse calendário que eles estão recebendo propostas sobre ideias e projetos que as pessoas possam sugerir para entrar nessa LOA do ano que vem e ajudar a distribuir o orçamento do ano que vem. Então, a gente está nesse primeiro momento aqui. Depois vai acontecer essa sistematização pelo Executivo. Os conselhos participativos municipais vão fazer uma priorização dessas propostas. Então, vai ter essa sistematização vai ser por área e por região. E aí, depois, os conselhos participativos vão fazer essa priorização. E aí, a gente vai poder votar nessas propostas que vão passar por uma análise de viabilidade, vai ter essa elaboração. E aí no caso, essa elaboração aqui eu acho que a devolutiva é a parte que o executivo vai mandar para a Câmara. Preciso confirmar essas datas. Mas então a gente vai poder contribuir nesse primeiro momento, que é o que a gente está fazendo hoje aqui. Vocês vão poder votar depois da priorização dos conselhos municipais. Se alguém participar de conselho municipal também vai poder ajudar nessa priorização das propostas. E aí depois, na hora que estiver na Câmara, acho que é válido também a gente pensar em alguma ação que a gente possa fazer de advocacy, de acompanhamento e ver também como é que vai ser as audiências públicas na Câmara, né? Que a gente não tem nem ideia de como isso vai acontecer. E aí, como essas propostas pela Prefeitura são divididas nos conselhos participativos, eles são ligados às subprefeituras. Então, antes da gente ler um pouco mais o que vocês podem sugerir, as ideias que vocês podem dar, eu queria trazer aqui um pouco para a gente ver que o orçamento de São Paulo, além de estar separado naquelas áreas que a gente viu nos 3 slides para trás, ele também está separado nas subprefeituras.
Então, aqui em São Paulo, a gente tem 32 subprefeituras. Eu acho que o Sorrilo não deve estar aqui, né? Senão até ia pedir para ele contribuir, porque ele é subprefeito, mas ele não está. Então, a gente tem 32 subprefeituras aqui em São Paulo, e a ideia de ter esse orçamento destinado para as subprefeituras é poder ter uma flexibilidade de gasto por cada uma delas que seja representativo aos problemas e necessidades das regiões. O Marco também gosta bastante de falar das peculiaridades da cidade, das diversas cidades dentro da cidade. Se ele quiser falar alguma coisa também pode contribuir aí. E aí o que eu acho que é importante só a gente ter em mente quando a gente está vendo aqui os orçamentos das subprefeituras é que esse orçamento das subprefeituras ele representa só 1,2 bilhão, 1,2 bilhão do que é o orçamento geral do município. Então, dos 69 bilhões que a gente viu, 1,2 são destinados para as subprefeituras que, sobretudo, tem essa preocupação da zeladoria, né? Porque muitas das secretarias executam os recursos nos territórios, como eu coloquei aí. E aí eu deixei esse link aqui para vocês poderem ver depois com calma, que aí nesse link tem o orçamento de cada uma das subprefeituras na página 30 separadinho. Mas aí eu trouxe aqui duas por região, para a gente poder comparar e vocês verem que tem muita diferença mesmo dentro de uma própria região, né? Então, dentro da Zona Leste aqui, a gente tem São Mateus com um orçamento quase 20 milhões superiores ao de Cidade Tiradentes e com uma utilização também muito diferente, né? 36% do orçamento da subprefeitura de São Mateus é para o sistema de drenagem, né? E o que eu acho também curioso a gente reparar é que de todas as subprefeituras que vocês vão ver, a administração da própria subprefeitura representa praticamente 30-35% de quase todas elas. Mas é bem curioso a gente ver que tem muita diferença dentro das próprias regiões, né? Então aqui Pirituba, Jaraguá, Vila Maria e Vila Guilherme, também é bem diferente. E Sarjeta aqui, que um é 5%, no outro é 13%, é uma diferença bem grande. Tapa-buraco também, tem algumas regiões que eu tinha visto, Pinheiros. Pinheiros não teve gasto com manutenção de via e áreas públicas, por exemplo. Achei curioso pra caramba isso. Por outro lado, a parte de resolver a questão. Alguém quer comentar? Não, eu vi uma vez uma crítica, uma apresentação crítica da Fundação Tite Setúbal sobre a regionalização do orçamento municipal. E ele traz esse mesmo número que você trouxe aí, de que a gente sabe a distribuição de apenas 1% do orçamento total, que é equivalente a isso que você trouxe para a subprefeitura, né, do orçamento total, só 1% é regionalizado. Todo o resto a gente não sabe para onde está indo. A gente sabe pelas pastas, pela saúde, educação, transporte, etc. Mas a gente perde a informação do território. Então, até esses gráficos que você está mostrando para a gente, super ilustrativos, tal, até porque também é o máximo que a gente consegue fazer com as informações disponíveis, mas eles podem não ser tão fidedignos assim à realidade, porque você tem todo o resto do orçamento que não é regionalizado, a gente não sabe para onde esse orçamento vai. Então, você teve esse estranhamento de Pinheiros aí, que por esse número, né, qual era a rubrica que você falou que Pinheiros não teve investimento? De tapa-buraco, onde vias e áreas públicas aqui. Então, não sei, né, eu também não sou um especialista em orçamento, mas dada essa referência que eu tenho da Tite Setúbal, eu questionaria um pouco essa conclusão. Porque eu acho muito difícil que a Faria Lima não receba investimentos para tapar buraco, certo? Claro que deve abrir um buraco por dia na Faria Lima, mas é uma região onde existe Estado, né? Na discussão de cidade formal e cidade informal. Em Pirituba, a rua fica esburacada a vida inteira, mas a Faria Lima não fica esburacada o ano todo. Então, isso talvez deve-se a essa falha mesmo nos dados que a gente tem, de que a gente não sabe a distribuição de 99% do orçamento municipal. Eu concordo que eu acho bem difícil fiscalizar a execução do orçamento, até por isso mesmo, porque é isso, você vê ele descrito por área, mas tem um pedaço que é regionalizado, dentro da própria área também não é fácil de você entender para onde que o dinheiro está indo, como que ele está indo. Pois é. É bem complicado.
Se você falou de Cidade Tiradentes é um mundo. Ele é uma cidade Exatamente. dentro da cidade de São Paulo. E para onde que está indo isso? Né? Não se sabe, não se sabe. Eu achei um outro link que eu acabei perdendo aqui, eu vou ver se eu acho depois de novo e mando para vocês, que era um link da Câmara Municipal falando sobre o orçamento desse ano das subprefeituras e estava falando das diferenças, porque de um ano para outro teve subprefeitura, teve diferença de 40% do orçamento de um ano para o outro. Então é uma diferença muito grande. E aí dentro dessa própria página, às vezes eles explicam que tem tipo, vai vir 10 milhões que vai vir via secretaria de tal coisa que vai investir nessa região. Então é bem difícil, realmente. Né? E acho que só aproveitando esse gancho, né, dado que existe um papel de advocacy e tal, a pretensão de colaborar em algum sentido, em mobilização, talvez valha a pena olhar esse trabalho da Setúbal, ou de repente a Setúbal está fazendo o advocacy dela também junto à prefeitura para regionalizar esses dados, né, para a gente ter essa informação, para a gente saber para onde o dinheiro vai. E talvez valha a pena, tipo, se apropriar do que eles fizeram e, de repente, estabelecer uma ponte para fazer uma pressão nesse sentido. Não sei o quanto, é só uma ideia aqui que passou pela cabeça. É uma briga antiga aqui em São Paulo. Inclusive, realmente, eles têm esse trabalho. Tem outras organizações também que falam bastante de transparência, mas é isso. O orçamento é extremamente centralizado na prefeitura e na secretaria, e acaba que fica... Eu até comentei, acho que quando a gente estava falando sobre as audiências públicas, que as audiências públicas do LOA é mais ou menos para inglês ver, porque não é a realidade do direcionamento dos orçamentos. E aí você pega, deixa eu ver, o Sorrilo não está aqui, né? A gente pode falar mal do... Você pega o orçamento, por exemplo, de zeladoria, e esse ano eles bateram recorde, obviamente, porque é ano de eleição, e foi mais ou menos 200 milhões de orçamento de zeladoria só lá na cidade de Tiradentes, para o Sorrilo. E assim, é realmente o que a população precisa? Será que eles precisam das ruas asfaltadas ou de emprego? Por que os outros investimentos eles estão vindo para o centro? Eu acho que não nesse ano, no ano passado, acho que foi Moema que teve mais investimento de secretaria, depois foi Pinheiros, assim, nunca são as regiões periféricas. Então, na verdade, você vê que é uma política de continuação, né? Deixa a cidade bonita, no ano da eleição a gente gasta com zeladoria, e os outros 99% fica nesse limbo aí de que a gente não sabe para onde que está indo. Tem as operações urbanas também, que, como você falou da Faria Lima, é uma operação urbana, então ela tem um sistema de gerenciamento diferenciado, mas é isso, assim, precisa de muito, muito, muito mais transparência que não existe. E a operação da Faria Lima foi uma das únicas que andou, né? Tem um monte engavetado. Aqui na cidade de Tiradentes, como o Marco comentou, realmente 17% do orçamento é intervenção, urbanização e melhoria do bairro, que praticamente, pelo que eu entendo aqui, é zeladoria, né? É zeladoria. E assim, se você... Não sei se vocês já foram na cidade de Tiradentes, assim, ela é basicamente... um conjunto enorme de conjuntos habitacionais, e o resto uma cidade informal que foi se regularizando aos poucos. Então, a maioria é relativamente irregular, as ruas são muito estreitas, e assim, precisaria de muito, muito mais investimento em cultura, lazer, emprego e uma consolidação da cidade mesmo, do que propriamente em zeladoria, que você está mantendo o que está acontecendo lá. Eu ouso até dizer, assim, eu nunca morei na Zona Leste, mas a vida sempre me levou para a Zona Leste, então eu conheço bastante ali. Eu ouso até dizer que, como a cidade de Tiradentes ela é sempre lembrada como exemplo, assim como o Jardim Ângela era muito lembrado nos anos 90 por causa da violência, tanto Ângela quanto a cidade de Tiradentes receberam muito investimento, público e privado. Talvez porque fica tanto na cabeça das pessoas, é tão usado como referência, de que na hora de implementar uma política, ela acaba sendo alvo. Claro que é insuficiente, claro que tem um monte de problema lá, mas eu ouso dizer que tem regiões na Zona Leste, eu colocaria aqui a região lá do Jardim Pantanal, na Várzea do Tietê, Itaim Paulista, São Miguel,
Hermelino Matarazzo, etc., que enfrentam até mais vulnerabilidades ainda e são regiões muito pouco lembradas, né? Eu fui fazer um trabalho de campo no Itaim Paulista sobre, até um pouco a ver com zeladoria de preservação de áreas verdes, etc. E é um descaso total. Pô, não existe. Tem uma demanda reprimida danada para usar as praças, até que a gente foi lá com o argumento de que, né, de ocupar a cidade para promover segurança, uma coisa de autogestão, de promover segurança pela prevenção e não pela repressão, né? Eu tinha um pouco esse tom. E foi legal ir para campo, assim. Itaim Paulista eu conhecia pouco. E, nossa, eu colocaria que seria uma cidade de Tiradentes mais vulnerável ainda. A cidade de Tiradentes, claro que tem um monte de problema, tem muita gente que mora na cidade de Tiradentes, porque basicamente só tem predinhos, conjuntos habitacionais lá, então é um universo de gente. Mas nos últimos 5 anos recebeu bastante investimento público e privado, assim. Eu tenho um amigo que mora lá que para você ver também como que é a sociedade, né? O pessoal ficou feliz da vida quando abriu o primeiro McDonald's na avenida principal do bairro. E eu acho curioso também porque eu estava dando uma pesquisada aqui como acontece a divisão do orçamento e eu vi que apesar de ter uma diretriz que é por habitante, né, por densidade populacional, também acontece de na Câmara os vereadores ali alterarem a quantidade do orçamento sem ter uma regra específica ali, né? Tem um início que é por quantidade de habitantes, mas depois vai mudando. E aí aqui para finalizar nessa do orçamento, tem o orçamento da SEC, que é o maior orçamento de todas as subprefeituras, com 100 milhões, e dá para ver também que é bem peculiar e diferente de todos os outros, né? Até por ser a zona central da cidade. É um orçamento bem diferente, bem diferente. E aí, então, depois que a gente viu as subprefeituras, agora a ideia é que a gente dê uma olhada, então, nos temas que as subprefeituras estão abertas para receber as propostas. Eu vou antes, só que tem essa aba aqui de audiência pública. Então, digamos que hoje é como se a gente estivesse fazendo uma audiência pública da LOA de 2021. Sintam-se nesse mood. Então, quando você clicar aqui no exercício de 2021, ele vai aparecer todas as subprefeituras que tem aqui. E aí vocês podem escolher que vocês moram. No caso, eu vou colocar aqui Vila Mariana. E aí ele vai abrir esse formuláriozinho aqui. Vem explicando um pouco da LOA e daquele calendário que a gente viu mais cedo, de quando que a gente pode participar, etc. Tem o link daqui do Cartilha de Orçamento Cidadão, que eu peguei algumas informações, e aí ele vem separando por temas aqui. Então, nesse momento aqui, o que a prefeitura está pedindo é realmente ideias bem cruas, assim, não precisa de nenhum aprofundamento. E aí dentro de todas essas áreas. Então, vocês podem vir aqui nas áreas que vocês querem sugerir, então, assistência social. Então, aqui, beleza. A gente estava aqui na apresentação, aí tem esse acesso. Você clica aqui no acesso, vai vir para essa página da prefeitura. Audiência pública, selecionou o ano, vai aparecer as subprefeituras. Aí você clica, ele vai vir para esse hot site aqui. Aí nesse hot site, como eu falei, tem explicando aqui dos prazos, etc. Link da cartilha de orçamento cidadão. E aí tem aqui as áreas, que é a mesma coisa que eu vou passar com vocês aqui na apresentação. E vocês só vêm aqui, preenchem as informações e colocam aqui as ideias. E aí é isso. Nesse momento é as ideias bem cruas, sem muito aprofundamento nem nada. E aí está separado nessas categorias que foram praticamente as mesmas categorias que a gente viu aqui nas despesas. Então vou passar com vocês aqui, e aí agora praticamente acabou já a apresentação, mas a gente